Tomar um pouquinho de água. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente. Existe um jovem que foi estudar em uma das faculdades mais renomadas da Europa, e ele lá chegando, ele foi buscar aquele que seria o seu tutor, o seu mestre, e nessa vivência, né, entre aprendiz e mestre, ele começou a se envolver e começou a admirar o trabalho daquele estudioso e foi de cabeça se aprofundando cada vez mais na vida, nos mecanismos da vida, no universo, no macro, né, no micro também, e cada vez mais entusiasmado e admirado. Passou o tempo e um dia ele resolveu perguntar para o mestre: Mestre, como o senhor faz para saber tanto? E o mestre disse a ele: É simples, meu filho, basta abrir bem os olhos. E o estudante, fascinado, continuou a sua tarefa de estudo cada vez mais envolvido. Passaram-se os anos, e ele decidiu ir morar no Tibete. E lá ele foi se instalar ao lado de um monge. E da mesma forma, com a vivência com aquele monge, ele começou a ficar admirado com as habilidades que aquele monge tinha de percepção da vida, de comportamento, de sentimentos, de sentido existencial. E certa feita, ele lembrou-se da pergunta que ele havia feito tempos atrás para o professor: Mestre, como é que o senhor faz para saber tanto? E o mestre respondeu a ele: Meu filho, é simples, basta abrir bem os olhos. E ele, determinado a queima-roupa, falou para o monge: Mas, monge, como é que o senhor faz para saber tanto? E o monge falou para ele, com um sorriso no rosto: É simples, meu filho, basta fechar bem os olhos. E ele, então, mais fascinado do que ele já estava, começou a adentrar nesse mundo interno, em sua jornada interior. E abrir bem os olhos e fechar bem os olhos são duas realidades que nós aqui, espíritos no mundo, vivenciamos, no Ocidente, no Oriente, né? Quando a gente parte para o mundo externo e quando a gente decide fazer essa viagem interior, e que Allan Kardec, na sua construção de codificação da doutrina espírita, ele vai oferecer para nós ferramentas, instrumentos que vão servir de ponte para que a gente consiga administrar essas duas realidades do nosso espírito no mundo, que é quando a gente precisa abrir bem os olhos no mundo, a forma de viver, o modo como a gente vai fazer as coisas e executar as ações que a gente tem que executar. E também quando a gente precisa viajar para dentro e entender-nos e sabermos como é que podemos, o que podemos e quando podemos começar essa ação, né, que externa, mas em sua origem está lá o nosso mundo interno. E é através disso que a gente vai refletir um pouquinho hoje. Esses dois livros são as referências que eu trouxe para hoje. Obviamente, apenas itens, né, desses dois livros maravilhosos da Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco, e baseados nisso, né, a gente começa com autodescobrimento, né, parece que a gente já ouviu tanto falar disso e é tão desgastado às vezes, mas eu já sei de tudo isso, né, mas cada vez que nós falamos sobre esse assunto, nós já não somos mais os mesmos, então o nosso ponto de vista, a nossa percepção de tudo, ela modifica, e a nossa ação em consequência disso também.
E o Santo Agostinho já falava, né? Quantas riquezas nós possuímos em nosso interior, mas de que elas servem se a gente não explora elas, se a gente não investiga, se a gente não vai procurar as rosas no nosso jardim, como a gente leu lá dentro, né? Se eu não vou atrás, eu não encontro. Então, se eu desejo, eu preciso agir, tomar ação, tomar a frente, me movimentar diante do mundo e partir em busca daquilo que eu desejo. Pera, mas por que a gente ainda tem medo de nos conhecer? Esse desejo, muitas vezes, é então, se assim podemos refletir, né? Desviado para o mundo externo e a gente fica ali distraído, procurando um monte de coisa para preencher os vazios que às vezes nós sentimos, né? Porque desconhecemos quem somos de verdade. Qual é esse mundo interno que habita dentro do nosso espírito, que é especificamente o que somos, né? E aí, essa ponte que a doutrina espírita faz, ela cria, né, um pilar para a nossa vida, porque ela nos dá a segurança de que a gente precisa para entender como é que funciona esse caminho interno, o que é que eu tenho que olhar, para onde é que eu tenho que ir, como é que eu tenho que pensar aqui no mundo, para então eu poder caminhar numa linha que me leve, por exemplo, ao equilíbrio do viver, do experimentar a vida, né? Essas potencialidades que nós temos que estão ali adormecidas, esperando às vezes uma oportunidade, né, para serem descobertas. E aí, Joana de Ângeles coloca que muitas vezes o nosso foco ele é inconsciente, porque muitas vezes a gente está com um desejo tão acentuado, né, de nos movimentarmos apenas pelas realizações externas, que são as metas do nosso ego. O nosso ego é uma estrutura de personalidade que nós estruturamos para esta atual existência. Então, ele vai cuidar de algumas coisas que são necessárias para que a gente se estruture na vida física aqui nessa atual existência. Porém, ele não é a integralidade do nosso espírito, que é o nosso inconsciente que de fato nos dirige na nossa vida. Precisamos do nosso ego, mas meio que ele fica às vezes limitado, vamos dizer assim, à superfície, né? Focado apenas nas necessidades dele, ele não consegue olhar além de algumas questões que o nosso espírito necessita desenvolver. E aí a gente vai criando conflitos, vamos ali caminhando nesse desconhecimento, e isso vai gerando uma demanda, né, de vazio existencial. E aí a gente começa a caminhar na linha limite da doença, das necessidades emocionais, dos conflitos existenciais e tudo mais. E temos dificuldade de nos equilibrarmos na vida e utilizarmos essas potencialidades, descobri-las e usá-las a nosso favor. Já que muito daquilo que nós estamos querendo descobrir não está aqui no neocórtex, né, na consciência, está lá no lado de trás, aqui no subcórtex, no nosso inconsciente, não está vivo. Todas as experiências que o nosso espírito multimilenar já viveu, né, estão integradas ao nosso espírito, mas não na nossa consciência atual, né? Então a gente precisa procurar, e às vezes a vida traz até nós algumas situações as quais, se entendermos que podemos investigar, adentrar um pouco mais, a gente vai descobrir que, às vezes, por exemplo, uma dificuldade se torna um benefício para a gente, né? Uma dificuldade faz a gente ficar tão forte que a gente nunca mais se perde e a gente cria uma habilidade e por aí vai, né? Mas o caminho coerente, né, que a doutrina vem nos esclarecer seria esse, de nós estamos aqui, temos toda essa estrutura do ego, mas nós estamos como um ser que é consciente daquilo que realmente somos, dessas metas internas que nós temos, que vão além das necessidades do ego, que estão focadas no desenvolvimento do nosso espírito aqui no mundo.
E aí sim a gente vai mudar o ponto de vista, o modo como nós enxergamos a vida, né? E vamos começar a descobrir o que temos, se assim pudéssemos dizer, o que temos aqui dentro, né? A gente vai conseguir identificar. E quando a gente entende melhor o que a gente é e como a gente é, nós vamos criando uma segurança e isso vai nos dando um sentido existencial, um significado diferente para a nossa vida. O que vai facilitar muito em muitas ocasiões que a gente experimenta, né? Principalmente quando nós vivemos no mundo que todos nós muito bem conhecemos e sabemos o quanto, às vezes, existem fatores de perturbação na nossa vida, né? Bom, por isso o autodescobrimento é tão necessário, porque a finalidade dele é justamente conscientizar a nós, né, a respeito do que a gente necessita, de como a gente pode fazer isso e quando a gente vai dar início a essa nova fase de construir o nosso ser integral ou acessar ele. E dentro dessa perspectiva de caminho, né, a gente teria que então focar a nossa energia vital, a nossa energia psíquica, não contra aquilo que nós já conhecemos e que muito bem já conseguimos entender daquilo que somos, contra esse homem antigo que nós somos ainda, mas focar nossa energia em construir esse homem novo, esse que ainda desconhecemos. Por isso, o autodescobrimento. Nós não sabemos aonde vamos chegar ainda, em tese, mas vamos nos autodescobrir e construir ao longo do processo da vida, pegando o mundo de fora, o mundo de dentro, equilibrando, elaborando, tratando, recuperando, resgatando, construindo esse homem novo aí que Sócrates está enfatizando. O Jung, ele tem essa frase interessante, que ele fala que o homem gosta de acreditar-se senhor da sua alma, mas enquanto for incapaz de controlar os seus humores e emoções, ou de se tornar consciente das inúmeras maneiras secretas pelas quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e decisões, certamente não é o seu dono. Nós vivemos nesse caos que é o nosso mundo, né, de relações, focados então no lado de fora, orgulhosos, né, entendedores na superfície do nosso ego, que nós entendemos e bem sabemos tudo que nós queremos, mas não conseguimos, cada vez que a vida põe um desafio, que ela põe uma vírgula, que ela põe um tropeço, que ela te põe uma dor na frente, a gente já entende que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue regular as nossas emoções. Vamos pelo básico, emoções, fisiologia, né? Acontece qualquer coisa, a gente já explode, a gente já pisa no pé do outro, a gente já, sabe, pega um negócio para atacar no outro, a gente já grita, né? E não conseguimos nos regular, quanto mais tomar consciência do poder intrínseco que possuímos, né, para transformar os nossos projetos, as nossas decisões, o que nos levaria, sim, a sermos os senhores da nossa alma. Claro, esse é o nosso objetivo, né? Ele está justamente explicando esse processo, porque para o Jung, esse processo se chama individuação, que é quando nós, que somos espíritos únicos, vamos caminhando na autodescoberta e vamos nos tornando de fato indivíduos únicos, conscientes daquilo que somos de fato. Então, como é que faz isso, né? Identificar as próprias necessidades, essa realidade emocional, esse olhar voltado para dentro, essa percepção do nosso próprio corpo, por exemplo, né, das nossas
das nossas questões emocionais quando as coisas nos acontecem, qual é a resposta que a gente tem, que a gente sente, saber identificar, prestar atenção nisso, né? Analisar o nosso comportamento interior quando a gente vai vivendo a nossa vida, as ambições que temos, experiências, para descobrir esse mundo vibrante que existe ali. Tão simples, né? Nós fazemos isso todos os dias? Não, não fazemos. Isso é tão simples que a gente não faz, né? A gente tem essa dificuldade de se auto-perceber, mas a gente reconhece bem isso no outro, né? Aí a gente aponta o dedinho, às vezes, a gente fala mais alto, né? Aprender a desenvolver essa atitude que é responsável pela vida, né? Não é uma atitude culposa, é uma atitude responsável. Então a gente tem o entendimento, né, de que a gente é responsável, então a gente pode transformar, a gente pode modificar, reparar, reconstruir o que está em desarmonia, o que está desequilibrado, o que a gente precisa, de alguma maneira, transformar ao nosso redor. Mas se nós não temos essa atitude responsável, o que vai acontecer? Nós vamos nos acostumar ou nós vamos treinar a nossa estrutura a projetar a culpa no outro. E aí a gente sempre vai colocar no outro a responsabilidade que é nossa. Aí fica bem difícil mesmo, né? Esse caminho de evolução individual, né? Que é nosso, né? Cada um de nós tem o seu próprio caminho interno a seguir, né? Que é essa meta interna. Nós somos um ser que é inteiro, não somos metade, né? Temos ali, sim, dificuldades potenciais, mas somos inteiros. Só precisamos alcançar esse lugar dentro de nós, né? Buscar satisfação pelo que somos, pelo que possuímos, como nos encontramos. Isso aqui é bem interessante. Quando, quando nós seguimos muito pelo lado de fora, a gente tem dificuldade de cumprir com essa orientação, porque a gente não fica satisfeito com nada na vida, porque nada vai preencher algumas questões que são internas, né? Com o que a gente possui, a gente não aceita, a gente nunca está contente, né? E como nos encontramos, aí mesmo que a coisa fica feia. Então, buscar refletir se nós estamos indo nesse caminho ou em que nível que nós nos encontramos diante de tudo isso, né? Aceitar-se sem culpa, né? Aceitar-se com responsabilidade, eu diria que seria mais interessante para a gente assumir as coisas que a gente faz conosco e com os outros, né? Para a gente poder corrigir se preciso, né? Ou reparar, enfim. Só que aceitar-se sem a culpa não é também compactuar com aquilo que a gente tem de feio, né? Que a gente tem de inferior, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas imperfeições. Mas o desejo da mudança, a ação no bem, a persistência, a perseverança, muitas vezes hoje em dia é muito difícil porque nós temos uma desesperança, né, tão intensa, a nossa sociedade desorganizada, então a gente tem a tendência de seguir por um caminho mais pessimista da vida, das pessoas, onde não ocorrem mudanças, onde as mudanças só ocorrem para o pior, e a gente vai se afundando, né, nessas crenças perturbadoras e vamos nos afastando cada vez mais desse autodescobrimento, né? A nossa mente, ela é a manifestação do nosso espírito, que ela é formada pelo pensamento, pelo sentimento e pela vontade. Então vejam, a nossa atitude mental é que vai determinar o estado da nossa vida e do nosso corpo. Somos o resultado desse estado mental no qual o pensamento, orientado pela vontade e intensidade dos nossos sentimentos, tem a força de construir ou destruir em todos os momentos da nossa vida. Estamos sempre sintonizados e criando alguma coisa, seja para o bem ou para o mal. Hoje em dia, a própria neurociência está comprovando isso e está
enfatizando, trabalhando em cima dessa questão de que nós não conseguimos mais separar o pensamento das células do nosso corpo. A gente modifica a nossa estrutura celular, sim, né? O tempo todo pelos nossos pensamentos. Porque a gente sempre está pensando em alguma coisa. Então, se nós sempre estamos pensando em alguma coisa, nós estamos sempre sintonizando com alguma coisa, ou com alguns espíritos, ou como queiram, né? Criando algo em comum, né? Ou para construir, ou para destruir, aí depende de cada um de nós. Às vezes a gente se destrói sozinho, às vezes a gente destrói o nosso relacionamento, sei lá, a nossa amizade, o nosso trabalho, né? E aí a gente pode fazer várias reflexões. Pensar, todos pensamos o tempo todo, né? O sentimento, vejam bem, o sentimento nós temos guardado de muitas encarnações. Então, olha só o potencial criador que nós possuímos dentro de nós quando a gente utiliza a nossa vontade, o nosso sentimento, nos nossos pensamentos direcionamos para alguma coisa, ou para alguém, ou para a nossa vida, ou para o sentido existencial que a gente quer aplicar, né? Atribuir a alguma coisa. Essa vontade vai levar adiante, seja lá para onde, aquilo que nós estamos sentindo e pensando. Por isso que nós aprendemos com a doutrina espírita que não basta conhecer, né? Nós precisamos conhecer, sentir e viver aquilo para que aí então comece a irradiar na nossa atmosfera energética, espiritual, como queiram, aquela vibração que vai sintonizar com o nível de matéria mais densa ou menos densa a qual a gente está sintonizado ali. E a partir disso a gente entende algumas coisas relacionadas à nossa vida, às nossas relações e o modo como nós estamos vivendo. Então, olha só como é importante essa parte aqui. E aí, em algum momento da nossa vida, quando nós nos dispomos a caminhar pela uma viagem interior, né, a gente vai encontrar a nossa própria sombra, que é aquela parte que é negada, de um modo geral, assim, né, para o entendimento geral, é aquela parte que ainda está desconhecida da nossa personalidade, que não está aqui no ego, né? Às vezes é tudo que a gente nega que a gente é, que a gente tem, porque é feio, né? Então, melhor eu dizer que eu não sou aquilo, né? Que eu não sou invejosa, que eu não sou fofoqueira, sei lá, né? Então eu nego que eu tenho aquilo, mas não quer dizer que não exista, né? Tá lá no meu inconsciente. Tudo que a gente não aceita, né? Teima em revelar. Mas olha só, também estão as potencialidades das múltiplas existências que a gente já viveu, que estão lá armazenadas, que ainda não foram ativadas na nossa personalidade atual e elas fazem uma constituição dessa sombra, mas a gente não precisa derrotar a nossa sombra, a gente tem que integrar ela à nossa vida consciente para harmonizar a nossa personalidade. Por isso que às vezes a vida traz alguma situação para a gente que a nossa sombra ela emerge com aquele fato, com aquele gatilho, com aquilo que aconteceu, ela emerge uma potencialidade dentro de nós. Por exemplo, vocês talvez já até vivenciaram isso, alguma coisa que você nunca tinha feito, uma situação, uma circunstância e que apareceu na sua vida e você se deu muito bem, e você resolveu muito bem, e você fluiu de uma maneira que você não imaginava que você pudesse desenvolver. Tá ali a tua potencialidade na sombra aparecendo, porque nós estruturamos a nossa personalidade para viver nessa existência atual, mas a gente tem uma bagagem, a gente tem um repertório que a gente pode utilizar. Só que se eu não percebo isso na minha vida, vai passar, vai.
a gente não vai desenvolver porque a gente não vai estar conectado nessa busca. Então, olha só como é importante, como é bacana a gente saber disso para poder ter esse formato lógico dentro da nossa cabeça. Aqui é um exemplo que eu trouxe de um personagem, né, o Paulo, o apóstolo, que reconheceu a sombra dele, que atuava na sua personalidade, que era o Saulo, e ele vai declarar: irmãos, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem, pois querer o bem está ao meu alcance, mas realizá-lo não está. Na verdade, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ele reconheceu a sombra dele, que era o Saulo. Ele teve a coragem, depois que ele reconheceu e que ele encontrou Jesus, ele integrou a sombra dele, que era aquele desconhecido. Ele não sabia que ele ia se tornar Paulo, quem era Paulo, o que era Paulo, se ele ia dar conta, se ele não ia. Era um desconhecido, ou seja, nós estamos nesse lugar agora, né? E ele resolveu encarar, aceitar, integrar, trabalhar. Ele foi para o deserto, ficou 6 anos lá e, sei lá, se reorganizou mentalmente, né? Se focou, fez esse momento de viagem interna e voltou, se harmonizou e aconteceu que surgiu esse Paulo, que era um homem novo, que estava lá na sombra, aguardando o despertamento para viver o seu propósito. Mas olha tudo o que aconteceu na vida do Saulo, tudo que ele fez, perseguiu, e depois como Paulo foi perseguido, né? Então, que propósito é esse da vida, né? Olha só que virada de chave, né? E a gente também pode, ao nosso modo, a nosso nível aqui, né? A nossa proporção, né? Canalizar a nossa energia psíquica nesse processo de individuação, para a gente também descobrir quem é esse homem novo que nós estamos construindo, como é que ele vai ser, como é que ele vai agir, né, diante desses conflitos que o nosso homem velho hoje vive, né? Interessante. Então, no nosso mundo de hoje, a gente vê as ilusões, né, que são inúmeras, né, que vão retardando essa evolução, que vão roubando as nossas energias vitais, preciosas, e vão desviando elas, né? E elas deveriam estar a serviço do nosso self, como a Joana fala, né? Com o nosso ego, quando ele fica iludido, a nossa energia ela é totalmente desviada, né? E a gente perde essa possibilidade de trazer o significado à vida e ficamos alienados, inconscientes ali, nesse fator de perturbação. A gente não consegue sair do desequilíbrio. E muitas vezes, além da gente não sair do desequilíbrio, a gente não procura ajuda, o que é pior. Quando a gente ainda procura ajuda, em algum momento a gente vai ter essa harmonização, esse alívio, né, dos sintomas, e a gente vai poder escolher depois, como aquele que está com fome, então precisa primeiro matar a fome para depois ele poder estudar, se concentrar e tudo mais. A nossa energia psíquica também é assim. Se a gente gasta tudo, o que a gente faz com a nossa vida? A gente vira zumbi, né? Porque nós ficamos praticamente vegetando, né? Então a gente não tem mais energia para nada, a gente não tem mais ânimo para nada, a gente vê tudo preto e branco, e aí as coisas vão ficando um pouco difíceis à nossa volta, né? E quando a gente tem um significado, a gente tem mais força para enfrentar os desafios que a vida traz. Eu trouxe 2 exemplos. A ilusão do sucesso e da imagem, né? Aí a gente perde tempo na construção de um personagem aqui que tem que ter sucesso, tem que ser o melhor, tem que ser o mais importante, e o nosso eu real fica lá em segundo plano, coitado, né? E a gente se preocupa para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que a gente viva numa angústia, numa inquietação horrível, né, destruidora, a gente está lá batendo foto, né? Eu fui no aniversário, achei engraçado.
eu fui no aniversário e a gente, vamos comer, tá, todo mundo foi para comer, e quando a pessoa foi pegar o negócio lá para pegar a fatia do bolo, não corta esse bolo ainda que eu tenho que bater uma foto. Eu, nossa, tem que bater uma foto? Sim, eu vou postar, olha que bolo lindo. Eu tava pensando em comer o bolo já, né? Aí tivemos que esperar, mas achei engraçado, né? É comum, né? Uma representação daquilo que a gente vive, né? Não é o mundo real, é um mundo ilusório. É uma máscara que se cria para atenuar as nossas dores, as nossas angústias, mas cuidado, cuidado para não se distanciar de si mesmo e acreditar nessa falácia virtual, né? Porque aí a gente vai contaminando as outras. Ah, porque a Dirce postou uma foto tão linda, toda colorida, e ela estava cheia de rosas e não sei o quê, não sei o quê. Ai, meu Deus, eu queria ser como ela, eu queria estar como ela. Ah, então, peraí, que agora eu vou arrumar aqui. E a gente vai enveredando e vai uma reação em cadeia, e hoje a gente está aí nesse caos que nós estamos enfrentando, né? Que está substituindo a vida real pela vida virtual, né? E quando nós estamos falando aqui do nosso espírito, ele não se importa se ele é alguém que tem sucesso, que ele ganha, que ele é o melhor, ele tem consciência do valor que ele tem. E qual é a diferença nisso? Quando a gente tem consciência do valor que nós temos, nós não vamos estar desesperados para projetar uma imagem que nós não somos, que nós não temos, né? A gente vai se sentir bem. Opa, tá tudo bem, para mim tá tudo certo. Eu não tô com nenhuma necessidade de fazer isso. Então, praticamente é uma autocura, né? E a gente vai se equilibrando diante dessas questões. Temos que cuidar, porque vamos entender que precisamos buscar um equilíbrio, então, né? Diante da nossa realidade atual, e a gente está fazendo da nossa vida, né? Das nossas relações nesse sentido. E aqui é a ilusão do ter. Ah, eu consumo, dinheiro, poder. Muitas vezes, né, o valor daquilo que a gente compra, ostenta, a gente transfere como se fosse o nosso valor, né? A gente transfere o valor do objeto como o valor que hipoteticamente seria o nosso valor. Ai, eu tenho aquele carro, ai, o meu possante, né? Então eu me acolho naquele possante. Aí se você tiver um fusquinha, tadinho, ele tem um fusquinho, né? Pecado, ele é tão fraquinho, né? E aí a gente vai se iludindo, né, com as coisas, né? E então, da mesma maneira, se nós temos você pode ver, eu já observei isso, vocês também já devem ter observado, pessoas que têm tudo, por exemplo, um exemplo, né? Pessoas que são riquíssimas, têm poder, têm tudo, mas são pessoas simples, humildes, amadas, coisa mais querida, você tem vontade de ficar abraçando o tempo todo, porque ela não está vivendo só no mundo de fora, né? A gente acaba percebendo isso. E às vezes a gente faz isso, né? O nosso eu real fica lá numa secundária importância, mas desde que a gente seja agradável na aparência, o dinheiro se encarrega de resolver as coisas embaraçosas, aí a gente vai se perdendo aí as nossas relações verdadeiras, às vezes por conta disso, e nem nos damos conta, alienados que estamos, né? Iludidos que estamos. Por isso, nós somos convidados a adquirir essa autoconsciência diante dessas ilusões. É tão interessante, né? Porque é permitido, né? A ilusão está aqui. Ela é vendida, ela é comunicada pelos meios de comunicação, ela é permitida, ela tem acesso gratuito. Então, a gente tem que ter a autoconsciência, porque só ela vai conseguir romper esse ciclo vicioso para a gente não se perder.
para a gente conseguir o equilíbrio que a gente necessita nesse caminho. E aqui, uma pergunta bem simples, né? A vida faz algum sentido para você? O que vocês acham? A vida faz algum sentido para você? Ou poderíamos dizer de outra maneira, você está atribuindo algum sentido para a sua vida? Né? Qual seria esse sentido que nós estamos atribuindo para a nossa vida? Será que estamos mantendo os olhos bem abertos apenas ou estamos conseguindo fechar os olhos, abrir os olhos, crescendo nessa ponte do espírito que somos, que temos que ter um sentido real para aquilo que estamos fazendo, consciência, responsabilização das coisas, das nossas ações. Para muitos, por exemplo, a busca da felicidade pode ser a meta, né, da vida. Mas na nossa perspectiva espírita, a meta da vida não deve ser a felicidade, mas o significado que tem a nossa existência. Porque quando atribuímos um significado a ela, nós seremos felizes em consequência disso. E inclusive nas dificuldades, inclusive nas dores, inclusive nos piores momentos que a gente possa vir a enfrentar, a gente vai ser feliz. Que coisa mais esquisita falar isso, né? Mas a gente vai sentir uma paz, um abraço, um consolo, um conforto, que as leis divinas vão estar bem próximos do nosso espírito nesse momento, que é quando a gente conhece, sente e vive a doutrina espírita. Ela passa a ser parte de nós. Quantos momentos de nossas vidas vivemos no automático sem a participação da nossa consciência? Quantas vezes estamos ausentes das questões mais importantes da nossa existência? Rapidinho, aqui tem uma vez Buda estava fazendo uma das suas preleções, que ele fazia sempre de manhã, e o rei desceu para ouvi-lo e sentou-se à frente dele e mexendo sempre o dedão do pé. E aí Buda parou de falar e começou a olhar para o dedão do pé. Ao perceber que Buda parou de falar e começou a olhar para o dedão do pé, ele parou de mexer o dedão. Aí Buda voltou a falar e o rei recomeçou a mexer o dedão. E Buda falou assim para ele: por que você está fazendo isso? E aí ele respondeu a Buda: apenas quando você para de falar e olha, eu percebo o que eu estou fazendo. Se você não olha, eu não percebo. Daí o Buda respondeu a ele o seguinte: mas o dedão faz parte do seu corpo e você desconhece isso? Quantas vezes nós, desconectados da vida, do corpo, da alma, do sentido, a gente caminha alienado aqui como se fôssemos robôs no automático, ausentes emocionalmente, ausentes de sentido, a gente não olha para as pessoas. A gente não tem empatia, a gente tem dificuldade de perceber o outro porque a gente não se percebe. Se eu estou desconectada de mim, eu não vou perceber você. Não vou, eu vou passar reto, né? Então, como é que eu percebo só o meu dedão do pé quando alguém para e olha? Né? Então, essa é uma das questões, inclusive, que hoje a neurociência também trabalha muito, essa conexão do nosso corpo com a nossa mente. Que a gente precisa estar, gente, oi, eu estou aqui agora, ó, falando com vocês sobre isso, nós estamos lendo aqui sobre a autoconsciência, sobre estar presente em cada momento da nossa própria vida. Olha essa frase, com os olhos e sentidos atentos, mas escutando a nossa própria alma para saber o que ela pede de nós.
não aos trancos e barrancos, catando coisa, resolvendo coisa, correndo, tentando achar estacionamento, que nem hoje, né? Eu cheguei um pouco atrasada, é loucura, caos, é fator de perturbação. Quando é que nós nos retiramos desse fator de perturbação e percebemos o nosso dedão do pé? Tem algum momento na vida, na nossa vida, me incluo nisso, né? Que a gente tem um momento de silêncio, de respiração para conectar cérebro, mente, corpo. A gente faz isso? Basta, ó, respira com o nariz, inspira e solta pelo nariz devagar, profundo, relaxa a musculatura. Faz isso umas 6 vezes, não dá, sei lá, 10 minutos. Você já vai sentir que o teu sistema nervoso ele já regulou, ele já saiu um pouco, ele já voltou, ele já acalmou. Aí você olha de novo para aquele problema, você já vai ter outra ideia daquilo. Tá? E a gente faz isso. É um recurso que a gente tem, né? De estar presente. Ah, vamos tomar um café? Vamos! Aí fica com o celular, sei lá, né? Vamos na sua casa, aí todo mundo assistindo TV, ninguém conversa. Não sei, né? Que sentido que tem isso, gente? E para finalizar, né? O homem não pode suportar uma vida sem significado. Nesta vida, somos chamados a viver o presente de forma integral, na condição de protagonistas da nossa própria história, na qual podemos e devemos ter uma vida plena de significado. Porque a vida possuirá para nós o significado que lhe dermos. Fica a dica, né, de Jung, né, para a gente fazer a nossa reflexão individual, né? Como é que está a nossa vida, né? Seria isso. Muito obrigada, agradeço aí a atenção de todos vocês. Muito obrigada. Imagina.